Então vamos fazer mais uma oração a Deus de agradecimento. O que é que você veio buscar nesta noite? Eu creio que você veio buscar uma bênção. Eu creio que você está com um propósito no teu coração. Glória a Deus. Você não veio aqui nesta noite para passear, você não veio aqui, você veio porque você sabe que Deus tem uma bênção para você. Aleluia. Nesta noite. Então vamos abrir os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, o nosso coração, para que o inimigo não venha arrebatar a palavra de Deus dos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome santo do Senhor Jesus, meu Deus, que nós nos encontramos reunidos aqui nesta noite, Senhor, para mais uma vez, meu Deus, estarmos nessa reunião executiva com o Senhor. Quando o Senhor reúne, meu Pai, o teu povo, o Senhor reúne em vão. Glória a Deus. E aqui está, meu Pai, teu servo, teu filho, o novo amigo, o qual vai trazer mais uma vez a palavra para nós nessa noite. Eu creio, meu Deus, que pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, milagres, prodígios, maravilhas já estão acontecendo aqui nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que creem, digam amém. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a todos com uma santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Quantos estão felizes por estar mais uma vez na casa do Senhor? Dê uma rajada de glórias. Aleluias. Mais uma semana aqui nesta igreja. Eu fico muito feliz, porque toda vez que eu adentro neste templo, eu me sinto em casa. Toda vez que eu adentro esse templo, eu sei que o Espírito Santo se faz presente. Aleluias, glórias a Deus. Mais uma vez tenho essa oportunidade de entregar a mensagem. Cheguei um pouco atrasado porque devido a alguns contratempos, mas pela misericórdia do Senhor estamos aqui, porque o Senhor é bom e Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o santo nome de Deus. Queria estar convidando os irmãos para estar lendo comigo o livro de São Marcos, capítulo 5, livro de Marcos 5. Louvado seja Deus. Uma passagem que é conhecida. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas aqui nesta passagem nós temos um exemplo de fé e perseverança mediante a tantos problemas. Recorreu ao médico dos médicos, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, e este mesmo Deus está aqui presente. Este mesmo Deus que curou a filha de Jairo, que curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, se faz presente aqui neste lugar. Esse Deus que nós servimos, não há nada que impeça, não há problema que Ele não possa resolver, mas mediante a nossa fé Ele irá. Mas se nós ficarmos calados, se nós ficarmos de boca fechada, se nós duvidarmos do seu poder, Ele nada irá fazer, porque nós temos que perseverar na fé, naquilo que buscamos. E não adianta fechar a nossa boca e duvidar do poder do Pai Todo-Poderoso. Convido a todos a ler comigo Marcos 5, 21 em diante, que diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés
e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponhas mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, aleluia, glórias a Deus, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, e antes indo a pior, glórias a Deus. Versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Louvado seja Deus. Versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas vestes de Jesus? Quem quer tocar na hora do manto do Senhor e receber o milagre? Quem quer tocar, dá uma rajada de glória ao Senhor Jesus. Porque na hora do manto do Mestre sai poder, sai virtude, sai glória, sai o milagre. Mas tem que ter coragem, tem que ter fé. Porque não é de qualquer maneira que nós iremos tocar as suas vestes. Se nós formos lá tocar só por tocar, o milagre não vem até nós. Aleluia. E começando aqui no versículo 21, Jairo era quem? Um chefe da sinagoga, onde se lia a Torá, ok? A palavra de Deus. Lá na sinagoga, onde se estudava, onde se aplicava a lei, onde se reunia, fazia os cultos. Mesmo ele sendo mestre, ele procurou ao mestre dos mestres, porque o milagre já não dependia dele. Mesmo ele sendo conhecedor da palavra, ele reconheceu a sua insignificância. Ele foi procurar o médico dos médicos, o Senhor Jesus de Nazaré. E quando ele tem um encontro com o Senhor, ele prostra-se e diz: convida ao Senhor Jesus a ir à tua casa, pois a tua filha estava enferma. A única esperança que ele tinha era o Senhor Jesus. E por muitas das vezes nos encontramos em situações em que nada podemos fazer, em situações em que todos os nossos recursos não são capazes de resolver o nosso problema. E nós temos Jairo, mestre na sinagoga, onde se aplicava a lei, onde se reuniam os judeus. Se viu diante de uma situação em que tua filha de 12 anos estava enferma, mas ele sabia que só o Senhor Jesus poderia operar o milagre em sua casa. Ele sabia a quem recorrer. E aí eu te pergunto: a quem você está recorrendo quando tudo parece não ter saída, não ter solução? Mas Jesus te convida hoje, nesta noite: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja Deus. E durante esse trajeto, Jesus foi interrompido por outro milagre que futuramente iria presenciar aquela multidão.
Uma mulher que já há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, com uma hemorragia que não cessava. E segundo a lei, aquela mulher se tornara impura. Aquela mulher, ela era banida praticamente da sociedade, tornando impura. Segundo a lei, lá em Levítico, dizia do distanciamento social que se deveria ter. Mas ela sabia que o Deus que tudo pode. Ela ouviu falar do Mestre dos Mestres. Ela ouviu falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela foi ao seu encontro, em meio àquela multidão. Ela pensou: se tão pouco eu tocar em suas vestes, sararei. E diante daquela multidão, diante de todo aquele empecilho que ela estava passando, já havia passado, pois havia gasto todo o seu dinheiro com médicos, e a medicina já havia sido desenganada a ela. A medicina já dizia que para ela não tinha mais solução. A medicina dizia que para ela restava apenas morrer daquele jeito. Mas quando ela toca nas vestes do Senhor, ela sabe, toda a sua hemorragia é estancada imediatamente pela sua fé, mediante a sua fé. Ao adentrar, ao tocar aquela veste do Senhor Jesus. E quando Jesus para, interrompe a passagem, interrompe os passos, Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos perguntaram: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu perguntas: quem me tocou? E Jesus responde: é porque de mim eu senti sair virtude. Virtude significa poder. Virtude, poder saiu a hora que aquela mulher tocou as suas vestes. Você quer sentir o poder de Cristo? Toque nele. Toque em suas vestes. Toque no seu manto. Mas toque com fé. Não duvides do poder de Cristo. Não chegue a Ele apanhado, pensando que Ele não pode resolver aquilo que você tem tanto sofrido em sua vida. Toque nas vestes dele. Ele te convida esta noite. Aleluia. Aleluia. Toque a orla do Mestre Jesus, e tu também serás curado, liberto pelo seu poder. Aleluias. E a Bíblia fala que esta mulher já havia gasto tudo o quanto tinha, pois ela havia confiado todo a sua fé em homens. Mas em Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no outro homem. Mas em 17:7 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E a esperança que ela tinha era no Senhor Jesus Todo-Poderoso. Ela deixou de confiar no homem e confiou naquele que tinha
o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, médico dos médicos. E quando ele pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Ela estava acanhada, temendo e tremendo, porque ela sabia que, segundo a lei de Moisés, segundo a lei lá em Levítico, a proibia de se misturar com os demais, porque ela, devido ao seu problema, se tornara impura, toda acanhada, tremendo e temente. Mas ela não hesitou em tocar na hora do manto de Cristo, pois ela sabia que iria ser curada. Versículo 34, Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia! Deu glórias ao Senhor Jesus. Ser curada mediante a tua fé. Quando Jesus fala: a tua fé te salvou, Ele fala: se não fosse a tua fé, você não receberia o teu milagre, mulher. Se não fosse a sua audácia de tocar as minhas vestes, tu não irias ser curada, mulher. Mas mediante a tua fé, fez com que você fosse curada. Vai em paz. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. E quando Jesus cura aquela mulher, imediatamente cessa a sua hemorragia. Como eu já disse anteriormente, a medicina já havia desenganado essa mulher, mas era a única alternativa que não ainda tinha sido feita, que era tocar, era chegar ao mestre, ao médico dos médicos. E quando isso acontece, o milagre aconteceu. Louvado seja Cristo. E quando acontece o teu milagre, todos ali naquela multidão testificam que só o Senhor Jesus é o Deus que tudo pode. E no versículo 35 nós temos a volta para o problema anteriormente. Volta toda a atenção à filha de Jairo, pois aquela mulher com fluxo de sangue já recebera a tua graça, a tua bênção, e todos ali testificaram o milagre. Jesus curou aquela mulher. E no versículo 35, quando chegam, olha só, meus queridos, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Mas quem disse a ele que o milagre ainda não iria acontecer? Quem disse essas palavras estava duvidando do poder de Cristo, pois quando disse ao pai daquela moça, a Jairo: a tua filha já está morta, eles duvidaram do poder de Jesus Cristo. Mas quando Jesus ouve aquelas palavras, ele responde a Jairo: não temas, crê somente. Aleluia. Jesus está dizendo a mim e a ti esta noite, que por mais que os problemas em tua vida sejam impossíveis, mas em Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Não temas, crê
somente. E quando Jesus se direciona à casa de Jairo, ele quis apenas que Tiago, Pedro e João os acompanhem. E quando adentram aquela casa, a filha de Jairo já estava morta. Aparentemente o milagre já não poderia ser feito. Mas eu digo para ti algo importante esta noite: que Deus não se atrasa, que Deus ele não tarda. Temos um ditado que Deus tarda, mas não falha. Deus ele não tarda, ele age no momento certo. Ele chega quando todo mundo vai embora, quando tudo parece não ter solução. Ele chega e te dá o bálsamo para as suas feridas. Ele te dá a solução para os seus problemas. Quando seus amigos vão embora, Jesus chega e diz para você: eu sou o Deus que tudo pode. Eu sou aquele que faz o mar se abrir para você passar. Sou eu quem entro na cova dos leões. Pode descansar, pode dormir, que o leão nada vai te fazer. Eu sou aquele que, por mais que você é jogado na fornalha, eu sou o quarto homem, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, e para mim nada é impossível. Louvado seja o santo nome de Deus. E quando Jesus adentra aquela casa, as pessoas zombaram de Cristo, porque Jesus falou no versículo 39: porque vós alvoroçais, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas dorme. E o milagre vai acontecer, é só ter fé. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para provar que eu sou o médico dos médicos. Para provar que a medicina pode te desenganar, mas quando eu dou a última palavra, o morto ressuscita, o coxo anda, o cego vê, o mar se abre, porque eu sou o Deus que tudo pode. Glórias a Deus. E quando as pessoas zombam de Cristo, mas como? Ela já está morta. O que o Senhor pode fazer? O que o Senhor pode fazer, Jesus? O Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse um pouquinho mais adiantado, essa menina já estaria conosco aqui viva. Penso eu que eles disseram isso. Mas Jesus diz: ela dorme. Ela dorme, ela não está morta. As pessoas podem até zombar da sua fé, da sua crença, assim como duvidaram de Cristo. Mas se nós tivermos fé que pudesse transportar os montes, o nosso milagre bastaria apenas nós aplicarmos algo que eu sempre digo: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Jairo tem fé no Cristo Todo-Poderoso, vejamos aqui, e tomando a mão da menina, versículo 41, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é: menina,
a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Pois como ele diz, ela não está morta, ela dorme. E quando o Pai, o Cristo fala, levanta-te, Ele está te convidando agora, levanta-te. Por mais que você esteja fraco, por mais que você esteja oprimido, entregue o teu fardo a Cristo, entregue os seus problemas a Ele, porque Ele é o único que pode dar solução a algo que o ser humano não pode mais fazer. E quando o mestre da sinagoga, Jairo, reconhece a sua insignificância, reconhece que ele não é nada sem o poder de Cristo, reconhece que por mais que a sua sabedoria, que por mais que ele tivesse conhecimento sobre a lei, existia algo que ele não podia fazer, que era curar a tua filha. Mas ele sabia de um Jesus que tudo pode. Aleluia. Ele sabia de um Jesus que curava enfermo. Ele sabia de um Jesus que fazia milagres que nenhum outro homem poderia fazer. Ele sabia que a sua filha iria ser curada, que a sua filha não estava morta, que aquela enfermidade era para a glória de Cristo, para que as pessoas vissem o poder de Cristo na vida da pessoa. E quando ele recorre ao mestre dos mestres, a Bíblia fala que a tua filha é curada, que a tua filha já não estava mais enferma, que ela não estava morta, que toda aquela situação estava existindo para provar o poder de Cristo sobre nós. Aí eu te falo esta noite, existem coisas, provações que passamos e que não entendemos por que tal perturbação, por que tanto espinho em nossos caminhos. Mas Jesus diz esta noite para mim e para ti: esses caminhos, esses espinhos ardilosos, esses problemas, eu darei fim, eu darei solução àquilo que o homem não pode mais fazer nada. Eu não posso tirar daquilo, porque você, se eu tirasse esses problemas, esses espinhos do caminho, se a vida do crente fosse ser 100% sem problemas, nós esqueceríamos do Cristo, do Jesus de Nazaré. Assim como Paulo, em seu espinho na carne, orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse aquilo de si. Mas Jesus disse: eu não vou tirar esse espinho na sua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, a minha graça se expande, a minha graça se multiplica quando você está fraco. Mas quando você reconhece que Cristo é o Senhor do Senhor, a minha graça te sustenta, a minha graça te levanta, a minha graça te dá ânimo e faz você andar, caminhar sobre as águas, porque eu sou o Senhor, o Deus que tudo pode. Como já disse anteriormente, eu não sei qual é o problema que tu tem passado, mas se você está aqui esta noite, você sabe, assim como Jairo e aquela mulher com o fluxo de sangue, você sabe que tu veio no lugar certo. Você está recorrendo ao Deus que tudo pode. Você está recorrendo a Cristo, o único que pode te dar escape para aquilo que tanto te aflige.
quantas lutas você tem passado, quantas provações, mas Deus te diz essa noite: eu estou contigo. Não queiras adiantar o processo, porque o propósito que eu tenho para ti é muito maior do que os seus problemas. E no tempo exato eu te darei vitória. Mas tenha fé, porque se você não tiver em Cristo, fé em Cristo, as bênçãos que estão preparadas para ti, elas ficarão retidas. Pois quando temos fé, Deus se agrada, porque Ele mostra o seu poder, Ele mostra para você quem Ele é. Aleluia. Quantas vezes duvidamos do poder do Pai Celestial? Às vezes oramos até sem fé, triste, angustiado, por tal coisa que parece ser impossível. Um problema familiar, um problema na justiça, um problema em que a medicina talvez já tenha te desenganado. Mas Deus te diz essa noite: eu sou o Deus do milagre. Eu sou o Deus do impossível. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados à fornalha de fogo, parecia o fim daqueles três. Parecia que os três iriam ser aniquilados, mas eles estavam ali, não negaram a sua fé, foram lançados à fornalha, e quando viram que tinha um quarto indivíduo dentro daquela fornalha, se espantaram, falando: ué, são 4 agora? Não foram 3 que foram lançados, mas este 4º homem é Jesus de Nazaré. Porque esses 3 jamais negaram a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Eles não duvidaram de que o Senhor os livraria daquele tormento. Eles permaneceram fiéis àquilo que se acreditava. Eles recorreram ao Deus que tudo pode. A quem tu tem recorrido quando tudo parece não ter fim? A quem tu tem recorrido mediante a problemas em que você chora ao orar, se entristece somente ao lembrar? Tem buscado em homens, pessoas, conhecidos, como já disse, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Onde tu tens depositado a sua esperança, a tua fé? Onde você tem depositado? É no homem ou é no Senhor Jesus Cristo? Eu sei, às vezes é difícil acreditar no milagre, é impossível praticamente, mas para Deus nada é impossível. Louvado seja Cristo. A mensagem que eu entrego à igreja, espero que tenhas
atingir o coração de cada um, tanto de vocês quanto o meu, porque o Senhor Jesus, Ele não fala somente com quem está ouvindo, mas também com quem está falando. A palavra não é somente quem ouve, mas para quem está ministrando também. E que nós possamos meditar nessa palavra aqui nesta noite. Que nós não saímos do mesmo jeito que adentramos a este lugar. Que nós pegamos essa palavra e coloquemos no nosso coração. E que nós pratiquemos a fé no Deus Todo-Poderoso. E que sejamos iguais àquela mulher que, por mais que acanhada, com vergonha, tocou na orla do manto do Cristo. Que nós toquemos também aqui essa noite, porque Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente. Confia nele. Por mais que a tua fé possa às vezes parecer pequena, mas que tu não perca o ânimo de sempre acreditar que existe um Pai que peleja por cada filho seu. Aleluia. Gostaria de convidar todos a se pôr de pé. Vamos fazer uma oração. Quem precisa de oração, pode vir aqui à frente. Aleluia. Não sei qual é o problema que temos passado, mas eu sei o Deus que tudo pode. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar ao Pai Celestial. Entregar os nossos caminhos, a nossa vida, a nossa direção ao Pai Celestial. Louvado seja Deus. Sábado, foi ao médico? É. O médico disse para a senhora. É? Da hipertensa? É. Fez exames? Fiz. Certinho? Precisou fazer alguma cateterismo, angioplastia, nada? Não, eu já tinha feito. Já tinha feito? A senhora já é cardíaca já? Só. É, né? Quanto a senhora tem? Tenho 60 e... Aí eu tive tudo, aí A senhora não teve AVC não, né? ele falou que foi só a pressão. Aí eu fiquei com essa parte assim, sem força, sabe? Sem força até para andar, para A senhora ora por evangelista? Glória a Deus. Orar agora ao Pai Celestial. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estar em Seu templo, em Tua casa. Te agradecemos pela mensagem, pelos louvores que foram entoados aqui no Teu lar. Pai Santo, Pai querido, eu te peço que o Senhor venha abençoar a cada um que ouviu a Tua palavra, a cada um que deixou o Seu Espírito Santo falar. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor Jesus, operar o milagre na vida da Tua serva. Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe de todas as lutas que ela tem passado, o Senhor sabe da enfermidade que ela
tem passado, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e não há nada de impossível que o Senhor não possa fazer. Visita agora o teu coração, Pai amado, que o Senhor venha dar um renovo, Senhor Jesus, não somente espiritual, mas físico, pelo poder do teu santo nome, assim como aquela mulher com fluxo de sangue foi curada pela tua palavra, porque da sua hora do manto saiu virtude, saiu poder, e que o Senhor venha derramar o poder na vida dessa senhora, neste exato momento, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor Jesus, dar o bálsamo às suas feridas, que o Senhor venha curá-la, Pai amado, Pai querido, que ela venha, Senhor Jesus, testemunhar aquilo que só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor é Deus. Pai amado, Pai querido, estenda as mãos sobre a tua igreja, estenda as mãos sobre cada servo seu, que o Senhor venha, Pai amado, resolver aquilo que o homem já não dá mais solução, mas quando o Senhor chega, o milagre acontece, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é os médicos dos médicos, aquele que é o que anda sobre as águas, que faz o mar se abrir para o teu povo passar. Pai amado, que o Senhor venha, Senhor Jesus, está guardando a cada servo teu, Senhor, Pai amado, que o Senhor venha agir no momento certo, para que o milagre de cada uma vida esta noite que te pede acontece, porque só o Senhor é Deus. Pai amado, desde já, Senhor Jesus, eu te agradeço no nome do teu filho amado, aquele que vive reina para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome. Glória a Deus, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, igreja. Agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus. Todos os problemas, Senhor. Nós vamos melhorar pela Lilian. Basta somente uma palavra.